Gente, a gente tem mostrado casos de abusos sexuais envolvendo crianças praticamente todos os dias. É incrível, é uma triste realidade que ficou ainda pior durante a pandemia. Infelizmente, nós temos que mostrar quando esses fatos vêm à tona e, mais uma vez, novamente acontece o mesmo caso e o pior, dentro da própria casa. Isso foi em Penedo. Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante, suspeito de abusar sexualmente do próprio sobrinho, uma criança de apenas 3 anos. Vamos ao vivo com a repórter Beatriz Lacerda, que tem pra gente mais informações de um novo caso de abuso de crianças. Beatriz, boa noite. É difícil da gente falar aqui, infelizmente a gente tem que trazer a notícia, mas os números são absurdos, né? Absurdos mesmo, dos casos que a gente tem relatado aqui no programa. Boa noite. Boa noite. De fato, é um assunto que provoca na gente uma revolta. Só da gente falar, só de imaginar como tudo aconteceu, vem aquela revolta, mas faz parte do nosso papel comunicar esse tipo de crime que infelizmente acontece praticamente todo dia em muitos lares brasileiros. Dessa vez foi descoberto lá na cidade de Penedo. Um homem que abusou sexualmente do próprio sobrinho, uma criança de 3 anos. Esse crime foi nesse final de semana, Edson, e a criança de 3 anos relatou para a mãe o que tinha acontecido. A mãe encontrou o filho, encontrou que o filho apresentava lesões, inclusive, e perguntou à criança o que tinha acontecido, quem tinha feito aquele mal. E o menininho conseguiu explicar que foi o próprio tio. De pronto, a mãe, ela acionou o Conselho Tutelar e também a Polícia Militar. Uma viatura do 11º Batalhão foi até a casa desta mãe. E quando chegou no local e se deparou com aquela situação, a mãe revelou que o agressor naquele caso, o estuprador, era o próprio irmão dela. Então você imagina como foi difícil para essa mãe ver primeiro a situação do filho, naquele estado, sofrendo por causa de um abuso sexual aos 3 anos de idade, e depois saber que o próprio criminoso, nesse caso, era o irmão dela. Mesmo assim, ela teve a coragem de denunciar e ele foi preso em flagrante, levado para a delegacia do local, e aí ele está detido. O garoto foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde já fez exames, e o delegado Fernando Lustosa aguarda o resultado desses laudos periciais, que serão acrescentados no inquérito. O inquérito segue, vamos ouvir o que ele disse. Na data de hoje, recebemos as peças do auto de prisão em flagrante, em decorrência de um estupro de vulnerável que ocorreu aqui na cidade de Penedo durante o final de semana. Determinei a instauração imediata de inquérito policial e que fosse expedido ofício, pedido urgência no encaminhamento do laudo de exame de corpo de delito do menor, haja vista a gravidade do fato. Bom salientar que, ao tomar conhecimento do episódio, tanto o Conselho Tutelar como a Polícia Militar se deslocaram até a residência do suposto autor do crime e deram voz de prisão mesmo, sendo conduzido para a delegacia plantonista. Ao final, o procedimento será encaminhado à Justiça com os pedidos cautelares de praxe. Bom, como o delegado disse, ainda precisam de provas, para dizer que realmente a criança sofreu abuso e que quem praticou foi o próprio tio. A gente sabe que esse tipo de crime não tem testemunha, né, Edson? É a voz da criança contra a do agressor. Mas o trabalho técnico que é realizado pela Polícia Civil nesses casos é um trabalho primoroso, é um trabalho de uma escuta qualificada que vai chegar à conclusão se o acusado naquela situação é mesmo aquele que a criança aponta. E a palavra dela tem muito poder, bem como a de uma vítima de violência doméstica quando é uma mulher. Então, a polícia vai saber ouvir essa criança e determinar se aquele homem é ou não o principal suspeito e, por fim, o acusado desse crime. Agora, eu queria chamar a atenção e até trazer essa questão para você aí no estúdio, que foi o papel da mãe. A mãe que descobriu e a mãe que não escondeu o crime praticado pelo irmão dela, né, Edson? Quantas mulheres sabem muitas vezes que essas coisas acontecem dentro de casa, mas para não enfrentar uma crise ainda pior na família, escondem. Você já deve ter ouvido casos assim, né?